incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vem orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vem falar em mim, cante. Falar em mim, vim te curar, vim te libertar nossos corações de toda opressão, vim te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Vim te curar, cante. Vim te curar, vim te libertar nossos corações de toda opressão, vim te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Coloca a mão no seu coração e cante mais uma vez. Vim te curar, vim te curar, vim te libertar nossos corações de toda opressão, vim te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Mais uma vez, vim te curar com força, vim te curar, vim te libertar nossos corações de toda opressão, vim te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Com força, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. É muito importante fazer um convite para o Espírito Santo inflamar o coração. Invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acendei neles o fogo do vosso amor. Ó Jesus, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Algo aconteceu comigo. Pentecostes. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
apareceu uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo nos ensina que Deus é Pai. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Meu pai era alcoólatra. E eu não amava Deus Pai, por causa do meu pai, humano. Mas quando veio o Espírito Santo, comecei a ficar apaixonado por Deus Pai e perdoei meu pai humano. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Todos que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito Santo, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Divino Espírito Santo mesmo dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E se somos filhos, também nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, contando que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E eu aprendi que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, eu aprendi, porque o Espírito Santo coloca Jesus no centro da vida. Uma vida cristocêntrica acontece com a descida do Divino Espírito Santo de Deus. Abre sua Bíblia para 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Eu aprendi que Jesus é Senhor, Ele é Rei, e que Ele deveria ser o proprietário da minha vida. O reino de Deus vem para nós pela ação do Espírito Santo de Deus. É uma vida cristocêntrica que acontece. No dia de Pentecostes, as pessoas de fora entendiam aquele cântico, aqueles sons de louvor. E Pedro foi lá fora para pregar. E passaram a ser cristãos. Ficaram cheios do Espírito Santo, adorando Deus Pai, entregando-se a nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos enriquece, porque é Deus que vem para tomar posse da pessoa. O amor de Deus vem para nós no dia de Pentecostes. 1 Coríntios 13. É sobre a caridade, sobre o amor de Deus. E a partir de Pentecostes eu comecei a amar Deus, mas amar Deus profundamente. Passar amando e louvando e agradecendo Deus.
Aprendi a louvar e adorar, agradecer, meu Deus. 1:13:4. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acredito que todos nós somos carentes de amor. Mas quando fazemos um convite, vem Divino Espírito Santo, e Ele é Deus amor, somos planificados com amor divino. Aí que está a felicidade, um encontro profundo com Deus. Deus, amor, planificando cada um de nós. E daí nós queremos servir. Pentecostes aconteceu comigo. Eu queria servir pregando a palavra de Deus. E comecei. E a força do Espírito Santo estava em mim para pregar a palavra de Deus e para tocar o coração das pessoas. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. E a mesma coisa pode acontecer com cada pessoa que está aqui. Pentecostes pode ser hoje. E todos nós podemos clamar e pedir: vem, 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 Divino Espírito Santo de Deus. E Ele vem, e Ele transforma, e Ele coloca o amor e o entusiasmo dentro da pessoa. Então é muito importante fazer um convite especial. Eu me lembro no início da renovação carismática, uma senhora que diz: eu descobri que existe o Espírito Santo. E ela disse: eu descobri que ele poderia ser meu amigo. Daí eu fiquei querendo conhecer meu amigo, o Espírito Santo. E ele era um dom, um presente de Deus. E eu convidei o Espírito Santo para tomar posse de mim. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela começou a receber os dons do Divino Espírito Santo. Recebeu o dom no presente de Jesus, que é o Espírito Santo, e veio com os dons. E ela orava com as pessoas, e as pessoas eram curadas. Ela escutava a voz de Deus, e ela tomava nota, e ela falava para as outras pessoas. É o dom da profecia. Se libertou completamente e decidiu passar o resto da vida servindo a Deus. Foi uma das pioneiras da renovação carismática. Uma grande, grande serva de Deus. Existem muitos dons. 1 Coríntios 12:4. A diversidade de dons. Mas é o mesmo Espírito Santo. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor, é Deus que está agindo. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que está operando tudo em todos. E nós podemos receber o Espírito Santo e dons do Espírito Santo. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. E essa pessoa fala com unção, com inspiração. Exorta as outras pessoas. Que é uma palavra de consolo para as outras pessoas. A outra uma palavra de ciência, de conhecimento.
e essa pessoa conhece Deus, e conhece Deus profundamente, e fala para as outras pessoas, e explica. É tudo por esse mesmo Espírito. Há outro dom da fé. E essa pessoa pede coisas grandes de Deus, porque Deus é grande. Eu creio em Deus. Eu creio que meu Pai é rico. Que meu irmão Jesus é forte. Que o Espírito que move a gente é todo poderoso. A fé em Deus. E a gente pede coisas grandes de Deus. É pelo mesmo Espírito Santo agindo na comunidade. A outra graça de curar as doenças. E por que não? É possível que vocês, recebendo o Espírito Santo, podem pedir: ó Senhor, manifesta seu poder em mim e através de mim, porque eu vou impor as mãos, junto com as suas mãos, e é possível que as pessoas sejam curadas. Deus usa pessoas. Deus usa os mais pobres, os mais humildes. E sinais e prodígios podem acontecer. Há outro dom de milagres. Por que não? Há outra profecia. É possível que você escute Deus e seja mensageiro de Deus. Há outro discernimento de espíritos. Reconhecendo o Espírito Santo, exortando as pessoas. Reconhecendo o demônio e expulsando-o. Há outra variedade de línguas. Mas e o mesmo divino Espírito Santo distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Que maravilha! O Senhor pode fazer em nós maravilhas. É possível que você escute a voz de Deus. O bom pastor fala com as ovelhas. E Jesus é o mestre. E pela ação do Espírito Santo, nós somos iluminados. E sabemos o que Deus quer. Escutamos a voz de Deus. É um dom do Espírito Santo, uma moção do Espírito Santo para receber uma palavra, receber uma passagem da Bíblia, escutar a voz de Deus, saber a vontade de Deus e falar para as outras pessoas. E o que o Espírito Santo faz em nós é a transformação da pessoa. Muda pessoas. Muda. Purifica. Por quê? Ele é o santificador. Espírito Santo que santifica, que purifica. Ele é o consolador. Ele nos dá uma paz no meio da tempestade. Ele nos inspira, nos anima. Uma paz profunda, o espaço espiritual vem quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Vida nova. Somos vivificados, animados pela ação do Espírito Santo. E gradativamente, uma transformação espiritual vem para cada um de nós. É por isso que convidamos o Espírito Santo. Essa oração de novo, vem Divino Espírito Santo, vem encher o coração de cada pessoa. Põe o fogo do amor dentro de cada pessoa. Ó Senhor,
enviai o vosso Espírito para cada um de nós, é Pentecostes. Tudo será criado e recriado e totalmente renovado. E você, Deus, vai renovar a face da terra, começando com cada um de nós. Ó Deus, você, Deus, instruiu os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que, por favor, apreciemos retamente todas as coisas segundo o Divino Espírito Santo, e que nós sempre tenhamos a sua paz e a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós tecei divina luz. Vem, luz, divino Espírito Santo de Deus. Vem. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender no amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Obrigado, Jesus, porque você prometeu, e todos nós clamamos e pedimos. Levante seus braços e faça um convite formal. Vem, Divino Espírito Santo, vem tomar posse do meu coração. Vem, Divino Espírito Santo, transformar todo o meu ser. Obrigado, Senhor. Imagine Jesus colocando as mãos dele na sua cabeça e enchendo você com o Espírito Santo. E como no dia de Pentecostes, ficaram totalmente cheios do Espírito Santo e começaram a cantar. E vamos também nós fazer um cântico novo. Vamos todos nós cantar. Movimenta a língua, feche seus olhos, levanta os braços, cante comigo. Escute o que Deus diz.